Há momentos na vida em que o impossível parece inevitável, situações que desafiam a lógica, a força humana e até a esperança. Neste vídeo, vamos conhecer 7 pessoas que sobreviveram ao impensável, quedas mortais, naufrágios, desertos infinitos e fenómenos inexplicáveis. Contra todas as probabilidades, estas 7 histórias reais são testemunhos de coragem, resistência e superação, porque, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a vontade de sobreviver pode ultrapassar tudo. Número 7. Em abril de 2003, Aron Ralston, um jovem alpinista norte-americano, decidiu explorar sozinho o Blue John Canyon, no estado de Utah. Sem comunicar a ninguém o seu destino, partiu com uma mochila leve, cerca de 350 ml de água, 2 burritos, uma câmara de vídeo e um canivete multiusos. Durante a descida por uma fenda estreita, uma rocha de cerca de 360 kg soltou-se e caiu sobre o braço direito, prendendo-o contra a parede do desfiladeiro. Ralston tentou liberar-se durante 5 dias, enfrentando sede extrema, fome e temperaturas intensas. Sem sinal de ajuda e já em estado de delírio, gravou uma mensagem de despedida para a família e esculpiu seu nome e data de nascimento na parede do cânion, convencido de que não sobreviveria. Na manhã seguinte, teve uma visão. Via-se a brincar com uma criança com o braço amputado. Esse momento deu-lhe forças para tentar o impensável. Usando o canivete, quebrou os ossos do antebraço e executou uma autoamputação, num processo que durou cerca de 1 hora. Para estancar o sangue, improvisou um torniquete com o tubo da mochila de hidratação. Após liberar-se, ainda teve de rapelar 20 metros, caminhar cerca de 10 km sob o sol escaldante e, finalmente, encontrou uma família de turistas que lhe deu água e alertou às autoridades. Foi resgatado por helicóptero 6 horas depois da amputação. A sua história inspirou o livro Between a Rock and a Hard Place e o filme 127 Horas, protagonizado por James Franco. Aron tornou-se palestrante motivacional, continuou a escalar montanhas e hoje é um símbolo de resiliência e superação. Número 6. No dia 24 de dezembro de 1971, a jovem Juliane Kopeck, de apenas 17 anos, embarcou com a mãe num voo da companhia Lança, que partia de Lima em direção à selva amazónica peruana. O objetivo era passar o Natal com o pai, um zoólogo que trabalhava numa estação de investigação na floresta. O voo estava atrasado e a companhia aérea já tinha má reputação, mas era a única opção disponível. Durante o trajeto, o avião foi atingido por um raio em plena tempestade e começou a desintegrar-se no ar, a cerca de 3.000 metros de altitude. Juliane, ainda presa ao seu assento, caiu em queda livre sobre a floresta. Milagrosamente sobreviveu ao impacto, possivelmente graças à densidade da vegetação e a forma como o assento caiu entre as copas das árvores. Quando acordou, estava sozinha na selva, com ferimentos graves, uma clavícula partida, cortes profundos e infestação de larvas num dos braços. Sem comida, com apenas um sapato e vestida com um vestido de verão, começou a caminhar pela floresta, seguindo um riacho como o pai lhe ensinara, pois os cursos de água levam sempre a zonas habitadas. Durante 11 dias, enfrentou chuvas tropicais, fome, frio e insetos, alimentando-se apenas de doces que encontrou entre os destroços. No 10º dia, encontrou uma cabana abandonada e, pouco depois, foi descoberta por madeireiros locais, que a ajudaram e levaram para um hospital. Juliane foi a única sobrevivente entre os 92 passageiros do voo. Mais tarde, ajudou as autoridades a localizar os destroços e o corpo da mãe. A sua história inspirou livros, documentários e o filme Wings of Hope, realizado por Wenger Herzog, que por acaso quase embarcou no mesmo voo. Hoje, Juliane Kopeck,
Agora Juliane Diller é bióloga especializada em morcegos, vive na Alemanha e continua a trabalhar em projetos de conservação na Amazónia. A sua história é um testemunho impressionante de resiliência, instinto de sobrevivência e conhecimento da natureza. Número 5. Em maio de 2013, ao largo da costa da Nigéria, um navio rebocador, Jascon 4, afundou subitamente durante uma operação numa plataforma petrolífera. A bordo seguiam 13 tripulantes, entre eles Harrison Ken, um cozinheiro de 29 anos. No momento do naufrágio, Harrison estava na casa de banho e foi arrastado pela força da água para uma cabine onde, por milagre da física, se formou uma bolha de ar que lhe permitiu respirar. Durante 60 horas, Harrison permaneceu sozinho, no escuro e a 30 metros de profundidade, com água fria até à cintura. Sem comida, sem água potável e rodeado por silêncio absoluto, enfrentou o medo, o frio e a solidão. Ouvia os sons dos peixes aproximarem-se dos corpos dos colegas e rezava constantemente, agarrado à esperança de que alguém o encontrasse. No terceiro dia, ouviu um som metálico. Eram os mergulhadores sul-africanos que procuravam os corpos da tripulação. Harrison bateu nas paredes da cabine e, para espanto da equipa de resgate, foi encontrado com vida. O mergulhador que o viu pela primeira vez descreveu o momento como o mais aterrador e emocionante da sua carreira. Após o resgate, Harrison teve de passar 3 dias numa câmara de descompressão devido à elevada concentração de nitrógeno no sangue. A sua sobrevivência foi considerada um fenómeno raro e muitos especialistas classificaram o episódio como um verdadeiro milagre. Hoje, Harrison é um mergulhador profissional, tendo superado o trauma e transformado a experiência numa nova vocação. A sua história é um testemunho poderoso de resiliência, fé e instinto de sobrevivência, uma das mais impressionantes da história marítima moderna. Número 4. Roy Cleveland Sullivan nasceu em 1912, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e trabalhou como guarda florestal no Parque Nacional de Shenandoah. Ao longo da sua vida, foi atingido por raios em 7 ocasiões diferentes, entre 1942 e 1977, um feito tão improvável que lhe valeu o título de para-raios humano no Guinness World Records. O primeiro incidente ocorreu em 1942, quando estava numa torre de vigia sem proteção contra descargas elétricas. Ao tentar fugir da tempestade, foi atingido na perna, perdendo a unha do dedo grande do pé. O segundo raio só o atingiu 27 anos depois, em 1969, enquanto conduzia com a janela aberta. O raio atravessou o veículo, queimou-lhe as sobrancelhas e fez explodir o relógio. Nos anos seguintes, os episódios tornaram-se mais frequentes e estranhos. Foi atingido enquanto cuidava do jardim, dentro de uma guarita, a caminhar por trilhos e até enquanto pescava, sendo lançado à água por uma descarga elétrica. Neste último episódio, ainda teve de afugentar um urso que tentava roubar-lhe os peixes. Cada raio deixou marcas físicas, perda de cabelo, queimaduras, ferimento nos ombros e pernas e até desmaios. Com o tempo, Roy começou a acreditar que os raios o perseguiam. Chegou a instalar múltiplos para-raios à volta da sua casa e evitava sair durante tempestades. Infelizmente, apesar de ter sobrevivido a todos os raios, Roy faleceu em 1983, aos 71 anos, por suicídio. Acreditava-se que enfrentava isolamento social e problemas emocionais, agravados pela fama e pela sensação de estar amaldiçoado. Hoje, Roy Sullivan é lembrado como um dos casos mais extraordinários da história moderna, um homem que desafiou as probabilidades da natureza e sobreviveu a algo que, para muitos, seria fatal à primeira tentativa. Número 3. Em 1994,
o italiano Mauro Prosperi, ex-pentaatleta olímpico e agente da polícia, decidiu participar na Maratón des Sables, uma das corridas mais exigentes do mundo, 250 km em 6 dias, atravessando o deserto do Sáhara, no sul de Marrocos. Acostumado a desafios extremos, Prosperi partiu confiante, mas não imaginava que esta aventura se transformaria numa luta desesperada pela sobrevivência. No quarto dia da prova, uma tempestade de areia violenta apanhou-o de surpresa. O vento era tão forte que a areia parecia agulhas a perfurar-lhe o rosto. Sem conseguir ver ou respirar, continuou a correr para não ser soterrado. Quando a tempestade passou, percebeu que estava completamente desorientado. Tinha perdido o rastro da corrida e todos os pontos de referência. Com apenas meia garrafa de água, uma bússola, um saco de dormir e alguns alimentos desidratados, Prosperi começou a aplicar técnicas de sobrevivência. Lembrou-se dos conselhos do avô, que lutou na guerra, guardou a própria urina para beber mais tarde, enquanto ainda estava hidratado. Caminhou durante horas até encontrar um santuário muçulmano abandonado, onde se abrigou durante vários dias. Ali, alimentou-se de morcegos, formigas, lagartos e folhas secas. Bebeu o sangue dos animais e tentou cozinhar os alimentos com a urina no fogão portátil. Quando perdeu a esperança de ser resgatado, escreveu uma mensagem de despedida com carvão e tentou suicidar-se, cortando-se os pulsos. Mas o seu corpo, já desidratado, impediu que o sangue fluísse e sobreviveu. Recuperou forças e decidiu continuar a caminhar. Seguiu pegadas de cabras, encontrou um oásis e, finalmente, foi avistado por uma pastora tuareg, que o levou até a sua comunidade. Prosperi tinha caminhado mais de 290 km, atravessando a fronteira com a Argélia. Chegou ao hospital com menos de 16 quilos, mas vivo. 2 anos depois, voltou à Maratón des Sables e participou mais 9 vezes. A sua história é um testemunho impressionante de resiliência, instinto e força interior, mostrando que, mesmo no ambiente mais hostil do planeta, a vontade de viver pode superar tudo. Número 2. Em 13 de julho de 1978, o físico russo Anatoly Bukhorsky, então com 36 anos, trabalhava no Instituto de Física de Alta Energia, em Protvino, onde operava o U-70, o maior acelerador de partículas da União Soviética. Durante uma inspeção técnica, aproximou-se de um equipamento com falha e, acreditando que os sistemas de segurança estavam ativos, inclinou-se para observar o interior da máquina. Nesse momento, foi atingido por um feixe de prótons com 76 GeV de energia, que atravessou o seu crânio, entrando pela parte de trás da cabeça e saindo pela narina esquerda. Bukhorsky descreveu um momento como ver um clarão mais brilhante que 1000 sóis, mas surpreendentemente não sentiu dor. A radiação recebida foi estimada entre 200.000 e 300.000 Roentgens, uma dose considerada letal. Nos dias seguintes, o lado esquerdo do seu rosto inchou de forma extrema, a pele começou a descamar e os médicos podiam ver o trajeto queimado deixado pelo feixe através do tecido cerebral. Apesar das expectativas médicas de que não sobreviveria, Bukhorsky resistiu ao acidente, perdeu a audição do ouvido esquerdo, sofreu parálise facial e passou a ter convulsões ocasionais, mas manteve todas as suas capacidades cognitivas. Curiosamente, o lado paralisado do rosto nunca envelheceu, criando um contraste visível com o lado direito. Durante anos, o caso foi mantido em segredo pelas autoridades soviéticas e Bukhorsky continuou a trabalhar como físico, chegando a coordenar o mesmo acelerador que o feriu. Tornou-se um símbolo da resiliência humana e da medicina de radiação soviética, sendo estudado por especialistas como um exemplo único de sobrevivência a uma exposição extrema. Número 1.
Em 1985, os alpinistas britânicos Joe Simpson e Simon Yates embarcaram numa expedição ambiciosa para escalar a face oeste do Ciula Grande, uma montanha com mais de 6.300 metros de altitude, situada nos Andes peruanos. Era uma rota nunca antes conquistada e os dois conseguiram atingir o cume, mas o verdadeiro desafio começou na descida. Durante a descida, Joe sofreu uma queda violenta que lhe partiu a perna direita, deixando-o incapacitado numa zona remota e gelada. Simon tentou ajudá-lo, descendo com cordas e segmentos de 45 metros, mas numa das maniobras, sem saber, marchou Joe sobre um precipício. Sem conseguir puxá-lo de volta e com risco de cair também, Simon tomou uma decisão devastadora. Cortou a corda. Joe caiu para o interior de uma fenda glacial, mas sobreviveu. Com a perna partida, sem comida e quase sem força, iniciou uma caminhada solitária de 3 dias, rastejando por morenas e gelo, até conseguir regressar ao acampamento base, onde Simon, convencido de que o amigo tinha morrido, se preparava para partir. A história foi contada por Joe no livro Touching the Void, Tocando o Vazio, que se tornou um best-seller internacional, traduzido em mais de 20 línguas e adaptado para documentário em 2003. O relato é um testemunho impressionante de resiliência, coragem e sobrevivência, mostrando como o instinto humano pode superar até as situações mais desesperadas. Apesar das lesões graves e das previsões médicas de que nunca voltaria a escalar, Joe Simpson recuperou e continua a sua carreira como escritor, alpinista e orador motivacional, inspirando milhares de pessoas com a sua história. Cada uma destas pessoas enfrentou o que muitos considerariam o fim, mas sobreviveram. E nas suas cicatrizes vivem histórias que nos inspiram, nos inquietam e nos lembram que o ser humano é capaz de feitos extraordinários quando levado ao limite. Se esta viagem te emocionou, deixa o teu like e subscreve-te ao canal, porque as maiores histórias ainda estão por contar.